Oi, eu sou o Vicente. Decidiu trazer o Power Query, que ele é não é uma simples ferramenta do Excel, ele é um suplemento. Ele é uma ferramenta muito poderosa, ele não tem só uma funcionalidade. Por exemplo, essas ferramentas que a gente tem por aqui, formatação condicional, texto para colunas, não é uma simples ferramenta assim, ele é um suplemento. Ele tem diversas funcionalidades. E o que é esse Power Query realmente? Bom, ele é um suplemento que vai permitir que a gente extraia dados de diversas fontes de dados. Por exemplo, a gente tem arquivos CSV, tem arquivos de pasta de trabalhos, de diversos bancos de dados, de um arquivo HTML, ou seja, de uma pasta, de uma página da internet. Nossa, ele tem inúmeras fontes de dados que eu posso extrair, possibilidades de fontes de dados. E além disso, depois que eu extrair esses dados, eu vou poder transformar eles. Ou seja, o que seria isso? Eu tenho uma tabela lá que tem 5 colunas, mas eu quero só uma coluna, eu quero só, sei lá, coluna do nome do cliente. Eu vou poder transformar, vou poder pegar só essa coluna que eu quero. E no final das contas eu vou combinar colunas. Por exemplo, eu tenho a minha planilha de vendas e tenho a minha planilha de clientes. Para eu realizar uma venda, eu tenho que ter um cliente anexado a essa minha venda. Logo, pelo Power Query eu posso combinar essas planilhas. Eu posso combinar elas e no fim eu vou ter o que o Excel realmente é útil, que vai ser um formulário ou relatórios que permitam que eu faça uma análise dos dados, ou seja, em vez de eu ter lá minha planilha de vendas separada da planilha de clientes, eu posso juntar as duas e tirar, por exemplo, o nome do cliente e qual que é a venda que ele fez, qual que é o valor que ele pagou. Isso é uma das funcionalidades do Power Query. Bom, e para começo de conversa, ele é um suplemento e ele não vem instalado no computador. Uma parte dele já está aqui em dados, que é aqui. A gente já pode fazer bastante coisa, só que para melhorar ele, deixar ele ainda mais poderoso, a gente tem que ativar um suplemento, que é o Power Pivot. Para isso, a gente vai aqui em Arquivo, Opções, aqui nessa aba de Opções, a gente vai em Suplementos. Nos suplementos, a gente vai acessar Suplementos com. Clique em Ir. E aqui tem alguns suplementos do Excel, que já vem instalado nele. Para ativar, a gente quer que ative esse Power Pivot. Então, simplesmente seleciona e dá um OK. A gente vai ver que surgiu aqui uma aba. É nessa aba que a gente vai poder trabalhar com o Power Pivot. Primeiramente, a gente vai começar trabalhando só aqui com ele, mas depois a gente vai para o Power Pivot. E vale lembrar que essa forma aqui de instalar, ela é do 2016. No 2013 eu sei que eu sei que o Power Query pode atender em qualquer uma das versões, só que eu não sei se a instalação é dessa forma. Só um aviso mesmo. A gente vai começar então fazendo a importação mais simples que tem para o Power Query, que é uma importação de uma pasta de trabalho. Eu já até comentei nas aulas sobre produção de planilha o que era uma pasta de trabalho. É basicamente isso aqui que a gente tem. Se eu criasse mais uma planilha aqui, ó, todas essas duas planilhas que a gente tem, elas compõem a nossa pasta de trabalho. A nossa pasta de trabalho que é a aula 8. Bom, para começar, como que a gente vem aqui para fazer a importação de dados? A gente vai vir na aba de dados, aqui em obter dados, e aqui a gente vai escolher de qual fonte de dados a gente tem. Naquela hora eu comentei sobre as diversas fontes de dados que a gente pode obter dados, e aqui a gente vai ver quais que são elas. Por exemplo, eu posso pegar de pasta de trabalho, de arquivo CSV, do XML. De banco de dados, eu tenho diversos tipos de banco de dados que eu posso pegar. Do Azure e Microsoft, diversas fontes, de serviços online e de outras diversas fontes. Ou seja, eu posso pegar dados de diversos locais. Mas a gente vai começar por pegando dados de uma pasta de trabalho. Então a gente seleciona e aqui a gente vai escolher qual que é o arquivo que a gente quer pegar os seus dados. Eu vou selecionar aqui a aula 3, finalizada, e clico em importar. Espera carregar aqui e pronto. Essa primeira tela, ela serve para a gente selecionar qual que é a planilha que a gente quer daquela pasta de trabalho. Aquela pasta de trabalho tem todas essas planilhas que eu utilizei na aula 13, só que eu vou usar aqui só a Corresp, só essa da primeira planilha. Aparecem as opções aqui então. Aqui tem carregar, só que a gente não vai mexer aqui agora, porque primeiro a gente poderia simplesmente passar daqui para a nossa planilha, só que a gente não quer isso. O Power Query ele é essencial para transformar os dados, que é o principal foco, para eu alterar as propriedades da minha planilha. Então eu vou clicar em transformar dados. Espera carregar. E aqui está o nosso local onde a magia vai acontecer. É a nossa consulta.
Quando eu carrego um dado desse, a gente fala que o Excel chama de consulta. Bom, essa é a minha consulta da planilha Corresp daquela pasta de trabalho. E aqui que eu vou transformar ela. Por exemplo, aqui eu tenho todas essas configurações que eu posso ativar para transformar a minha consulta. Aqui mais configurações, a gente vai abordar elas no decorrer dessa aula. E para começo de conversa, primeiro o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo várias colunas que são daquela aula, só que algumas tem null. Ó, essa aqui, por exemplo, não tem nada. Essas aqui estão com nome diferente, não pegou a coluna aqui, o nome da coluna. E tudo isso a gente pode alterar. Para isso que a gente vai usar o Power Query. Eu posso mexer em tudo isso para deixá-lo da forma que eu quero. Então, para começo de conversa, bora ver esse etapas aplicadas aqui. Porque tudo que a gente for mexer aqui vai aparecer aqui. Por quê? Toda ação que eu realizo aqui na minha consulta vai aparecer aqui. Por exemplo, essa coluna ela não tem nada. Eu não quero essa coluna, não quero utilizar ela, então eu posso simplesmente remover. Quando eu removi aqui, apareceu aqui que eu removi aquela coluna. Ou seja, nas minhas etapas aplicadas vai aparecer tudo que eu fizer na minha consulta. E ela vai servir para eu retornar uma ação que eu não quis, por exemplo. Excluí a coluna de valor total. Essa coluna eu não queria remover. Eu venho aqui e desfaço a etapa que eu fiz. Então eu desfiz, ela voltou a coluna 6 a coluna 5. Se eu desfazer a coluna 6, apareceu aqui, e ativar essa função, usar a primeira linha como cabeçalho. Como são funções diferentes, igual aquela hora eu tinha removido duas colunas, então apareceu na mesma. Mas eu fiz outra função, então ele colocou mais uma etapa, ou seja, se eu quiser voltar para aquela, eu posso simplesmente clicar aqui ou fechar essas duas até voltar para aquela e pronto. Tá da forma que a gente tinha começado. Opa, sem tirar. Pronto, agora sim, voltei a 6 também. E acho que deu para entender como funcionam essas etapas aplicadas. É aqui que a gente vai retornar quando a gente... É basicamente desfazer. A gente faz uma coisa, não queria ter feito, e a gente pode ir ali em desfazer. Bom, outra função aqui que é muito prática, que a gente vai usar diversas vezes, é essa que eu já usei aqui. É usar a primeira linha como cabeçalho. Tá, para que ela serve? Se a gente for ver aqui, ó, aqui está preços dos produtos, não sei de onde veio isso. Aqui está coluna 2, coluna 3, só que o nome real da coluna que eu estou usando lá naquela minha planilha está aqui, ó. Ela está na primeira linha da minha planilha. E por que ela fez isso? Algumas vezes, quando você configurar essa consulta, ela vai vir assim. Na verdade, muitas vezes vem assim. Então, para isso que já tem uma função prática, que é usar a primeira linha como cabeçalho. Ele já sabe que muitas vezes vai vir assim, então ele tem essa função. Se eu clicar aqui, não importa onde eu estou selecionado, ele vai transformar todas as primeiras linhas ali no nome real da coluna. Aquela hora aqui estava a coluna 1, virou produto. Aqui virou valor unitário e por aí vai. Essa é a funcionalidade do usar a primeira linha como cabeçalho. A gente vai começar então por algumas ferramentas que a gente tem aqui na nossa página inicial. A gente já viu essa aqui, já viu como funcionam etapas aplicadas. A gente vai ver agora sobre o gerenciar colunas e o reduzir linhas. Para que servem elas, basicamente? É basicamente para eu, como o nome já diz, gerenciar as colunas. Ó, se eu clicar aqui, eu vou poder escolher algumas colunas ou remover algumas. Começando aqui pelo escolher colunas. Por exemplo, se eu quero ir para alguma coluna específica, isso aqui pode ter milhares de colunas, então eu posso especificar para qual delas que eu quero ir. Por exemplo, valor total. Selecionei ela. Se eu quisesse agora, por exemplo, remover todas as colunas sem ser valor total, poderia remover colunas, ou seja, eu vou remover todas que não... Quer dizer, remover colunas eu removeria essa. Remover outras colunas eu removeria todas as outras que não estão selecionadas. Por exemplo, cliquei, removi todas menos ela. Mas aqui ainda em escolher colunas. Por exemplo, se eu clico aqui nessa função, ele vai aparecer todas as colunas da minha consulta. Posso desselecionar todas e selecionar apenas as que eu quero. Por exemplo, produto, a quantidade e o valor total. Dou um OK e pronto. Ele vai deixar para mim só as que eu selecionei. Tá, acho que gerenciar colunas é isso. Agora, reduzir linhas. Aqui, como já dá para entender, eu vou trabalhar com as linhas. Por exemplo, se eu quero manter linhas, eu tenho opções de manter as primeiras linhas. Se eu clicar, eu vou selecionar qual o número das linhas que eu quero. Por exemplo, as 5 primeiras. Mas eu posso também querer deixar as 5 últimas. É a mesma coisa. Ou manter um intervalo de linhas. Por exemplo, eu quero da 8 até a 13. Eu posso especificar aqui. Eu posso manter apenas as duplicatas, que
igual eu já comentei sobre duplicados, por exemplo, os nomes, eu ia manter só aquelas, ou eu posso também remover tudo que eu falei ali. Eu posso remover as 5 primeiras, remover as 5 últimas, remover algumas alternadas. Ó, clicando aqui, a gente ia selecionar a primeira linha a ser removida, o número de linhas e o número a serem mantidas. Ou seja, basicamente formas de trabalhar com as minhas linhas. A gente nem vai se aprofundar tanto aqui, mas para vocês entenderem que tem essas opções. Tem aqui ainda remover duplicadas, que eu até comentei, acho que não sei se é na aula 3, uma função dessa lá no próprio Excel, que é basicamente para remover as duplicadas de linhas que eu tenho aqui. Certo. Além dessas duas, uma bem útil é essa dividir coluna, que eu também comentei, eu acho que na aula 13. Por exemplo, eu quero dividir, igual naquela aula, a gente tinha o produto e tinha a especificação dele aqui. Nessa nossa coluna só alguns tem, mas enfim, dá para trabalhar ainda. Eu quero dividir entre produto e especificação. O que eu posso fazer? Dividir coluna e eu vou escolher pelo que eu vou dividir, ou seja, o mais útil é por delimitador, mas eu poderia dividir por outra coisa também. Lá naquela hora no Excel a gente também dividiu por delimitador. O que seria um delimitador? Pode ser uma vírgula, pode ser um espaço e por aí vai. E no nosso caso a gente vai usar um delimitador e esse delimitador é o espaço. Por exemplo, poderia ser uma vírgula, sei lá, iPhone, vírgula X, mas não, a gente está usando um espaço. Então a gente seleciona o espaço e dividir em cada ocorrência do delimitador, ou seja, cada vez que ocorresse, o espaço ia dividir, mas nesse caso não importa, porque só tem uma. Poderia ser esse aqui, extremidade esquerda, ou tanto faz, deu para entender, eu acho. E a gente não vai acessar as opções avançadas não, porque só isso aqui basta pra gente. Então, dou um OK e pronto, dividiu aqui o que tinha de especificação. Eu posso vir aqui agora e colocar produto, e aqui na minha segunda coluna eu posso colocar especificação. Tá lá. Agora eu tenho as especificações do meu produto dividido do meu produto. Essa é mais uma função que a gente tem aqui. Agora, essa aqui são uma das principais funções que a gente tem. Ah não, tem aqui ainda substituir valores. Bom, bora falar um pouco sobre os tipos de dados das colunas. O que seria isso? Se a gente olhar aqui, ó, cada uma está com esses nomezinhos aqui. O que seria esse nome? Cada um desses é um tipo de dado que aquela coluna tem. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, eu posso ver o tipo de dado dela, ou seja, está qualquer. Mas não, o meu ID eu quero sempre um inteiro. Então eu posso selecionar o número inteiro, porque ID é sempre um valor, sempre um número inteiro. Produto, ele já está certo, ele está texto. Especificação, está texto, correto. Aqui houve mais uma divisão, mas isso aqui não importa. O valor unitário, ele já está certo, está um número decimal, mas a gente pode colocar moeda. Quantidade tem que ser um número inteiro, tá certo. Valor total, decimal, a gente quer moeda. Essa coluna a gente quer remover. Produto 1, a gente também quer remover. Na verdade, eu posso selecionar também essa, clicando, segurando em Alt. Opa, é Ctrl. Seguro em Ctrl e seleciono as colunas e também removo. E pronto, o que a gente quer tá nessas colunas aqui. E arrumamos os tipos de dados. Ok, a gente já viu algumas aqui das propriedades mais úteis aqui dessa nossa página inicial. Só que como eu disse anteriormente, a gente ainda tem a aba de transformar e a aba de adicionar colunas. Então a gente vai trabalhar primeiro com essa de transformar. E qual que é a diferença das duas basicamente? A transformar, ela vai usar o que já está pronto e ela vai usar ela vai usar uma coluna que já está pronta e muitas vezes ela vai excluir a coluna que ela utilizou. Ou seja, eu vou transformar uma coluna. Já no adicionar coluna, eu vou utilizar alguma coluna que já existe, só que eu vou adicionar uma nova coluna. Essa é a diferença básica entre elas. Vamos começar falando então de algumas ferramentas que a gente tem aqui no transformar colunas. Depois a gente vai para essa outra aba. Bom, primeiramente a gente já falou dessa aqui de usar a primeira linha como cabeçalho. Então vamos falar das transpor. O que é transpor? Acho que todo mundo aqui lembra, que já foi comentado, que transpor é quando você passa uma coluna para a linha, por exemplo. Quero selecionar todas as colunas e quero passar tudo, em vez de ficar em colunas, eu quero fazer que seja linhas. Eu vou em transpor e vai inverter tudo. No nosso caso aqui vai ficar uma coisa meio estranha, mas é só para mostrar que existe a funcionalidade. Outra que a gente tem ali é inverter linhas. Por exemplo, eu estou vendo aqui os produtos de 1 a 10. Se eu quisesse, eu poderia ver os produtos de 10 até 1. É uma alternativa. A gente tem aqui também
os tipos de número, os tipos de dados, quer dizer, de cada coluna que a gente pode transformar. A gente tem colunas para texto, que é o que já foi feito ali no anterior, que é dividir a coluna. A gente tem algumas funções de estatística, por exemplo, eu quero saber aqui em valor unitário. Quero saber qual que é o mínimo, qual que é o valor mínimo que tem ali dentro. Ele vai mostrar aqui pra gente. Eu quero saber, transformar. Tem o meu valor unitário, eu quero saber qual que vai ser a mediana e por aí vai. Aqui acho que deu para entender. Temos ainda a trigonometria, que eu vou criar uma tabela que seja, por exemplo, que pegue o seno desse valor unitário, que pegue o seno de cada um desses valores. Clico aqui em seno, ele vai transformar, como eu disse aquela hora, ele exclui a coluna anterior e transforma ela em alguma coisa. Transformei todos aqueles dados no seno daqueles valores. Posso aqui aplicar algumas operações padrões, por exemplo, subtrair, multiplicar. Eu quero adicionar R$100 a cada valor unitário. Eu adiciono aqui, ok. Foi adicionado R$100 a cada valor unitário. E por aí vai. Tem diversas outras, porcentagem, percentual. Tem ainda arredondamento, que é basicamente, eu não quero mostrar duas casas decimais, eu quero mostrar só uma. Não, na verdade é arredondar. Arredondar eu vou tirar as casas decimais e vai arredondar para cima ou para baixo. Arredondando para cima, por exemplo, não vai ter mais casas decimais, vai ficar só zero e ele vai arredondar o valor. Vou tirar aqui também. Bom, caso aqui a gente tivesse ainda uma coluna de data, a gente ainda tem algumas configurações, que eu posso, por exemplo, transformar uma data. Se ela está com data e hora, eu poderia deixar uma parte em data, uma parte em hora. Eu poderia alterar algumas configurações. Certo? Aqui, em geral, é isso. Agora, bora ver no adicionar coluna. Primeiramente, como eu disse aquela hora, aqui em geral, vou adicionar uma coisa nova. Não vou excluir o que eu já tinha. Então, para começar, a gente vai ver sobre a coluna personalizada. O que dá para fazer com ela? Quando eu tenho, por exemplo, eu quero criar uma coluna que relaciona duas outras colunas. Isso vai ser uma coluna personalizada. O exemplo mais fácil que eu consigo pensar é essa coluna de valor total. O que é essa coluna de valor total? Ela é o valor unitário multiplicado pela quantidade. Por exemplo, se eu não tivesse essa coluna, removi aqui, não tenho ela. Mas eu quero criar ela, então eu venho em coluna personalizada. Qual que é o nome da nova coluna? Vai ser valor total. Quais que são as colunas disponíveis e fórmula de coluna personalizada? Bom, eu quero a coluna de produto, eu quero o valor unitário dos produtos, aí eu insiro, vezes a minha quantidade dos meus produtos. O que isso vai dar? Vai dar o valor total. Isso que a coluna personalizada faz. Ela relaciona colunas para criar uma nova. Então eu dou um OK e está aqui, valor total, os mesmos valores que eu tinha naquela hora. Então eu venho em tipo de dado, página inicial, coloco em moeda e está lá os valores que eu tinha naquela hora. Eu acredito que sejam os valores, mas a ideia é essa. Eu criei uma nova coluna com o valor multiplicando o valor unitário pela quantidade de cada um. Certo. Vamos ver agora coluna condicional. Quando eu quero, por exemplo, verificar quais dessas minhas colunas aqui, quais das minhas quantidades que eu tenho mais que 10 produtos, eu poderia utilizar a coluna condicional. O nome da coluna, se a coluna que eu quero, no caso essa de quantidade, é maior do que 10, aí a saída eu ia falar, por exemplo, um true ou um false. Esse é um exemplo da coluna condicional. E ainda tem aqui o se não, que, por exemplo, se desse falso, o que ia sair? O que ia mostrar? Coluna de índice. Essa coluna de índice ela é muito útil quando você não organizou direito os seus dados. Mas isso aqui é anteriormente, tipo lá na empresa, quando você foi cadastrando suas compras, você não colocou um código para ela. Isso pode gerar alguns problemas. E a coluna de índice resolve isso. Por quê? O que faz a coluna de índice? Coluna de índice é essa coluna bem aqui, que a gente tem. Ou seja, cada produto nosso tem um valor indexado a ele. Ele tem um código. Esse que é a coluna de índice. Caso a gente não tivesse essa coluna, remover aqui. Peguei dessa forma aqui meu banco de dados. Isso aqui é um erro, porque todo banco de dados tem que ter um código. Cada ação que você realiza, cada produto que você tem, cada cliente que você cadastra tem que ter um código para facilitar todo o desenvolvimento. A gente vai até ver mais para frente a importância desses códigos. Mas enfim, não tem uma coluna de índice e quero adicionar ela. Então, aí eu escolho se eu quero adicionar de 0 ou de 1. Vou adicionar de 0. Adicionei a coluna de índice, está aqui.
Posso arrastar ela aqui para o começo. Pronto. Coloco aqui o ID e tá lá. Tá pronta a minha coluna de índice. Para isso que serve essa opção. Duplicar a coluna, acho que todo mundo consegue imaginar, vai simplesmente duplicar uma coluna. Aqui eu posso trabalhar com textos de colunas, posso extrair tantos caracteres, eu posso extrair os caracteres iniciais, os finais e por aí vai. E aqui, como na outra, eu posso aplicar algumas propriedades matemáticas, algumas operações matemáticas. Por exemplo, eu quero, na quantidade dos meus produtos, eu quero adicionar 5 em tudo. Então eu venho aqui, 5, e ele vai criar uma nova coluna com essa adição dos valores aqui. Eu criei uma nova coluna que relaciona, faz alguma operação matemática com outra coluna, por exemplo. Trigonometria, eu posso tirar o seno de todos esses valores aqui. Novamente, ele não vai apagar a coluna, ele vai criar uma nova. Deletar esse aqui, ok. Arredondamento, a mesma coisa. E também da teoria que a gente poderia trabalhar caso a gente tivesse uma coluna aqui que envolvesse da teoria. Mas, digo novamente, transformar, eu pego uma coluna, em geral eu excluo ela e crio uma nova em cima dela. O adicionar coluna já fala, eu vou criar uma coluna nova com alguma característica que eu estou buscando. A gente já viu então várias ferramentas aqui do adicionar coluna, transformar colunas, até aqui da página inicial que basicamente gerencia as nossas colunas, deixa os dados da forma que a gente quer. E pronto, alterei tudo, mexi em tudo que eu quis, está tudo arrumado do jeito que eu quero. E agora o que eu faço com isso? Agora que vem aquele relatório que eu falei, agora que eu organizei os meus dados, eu transformei eles e agora vem a parte que eu vou analisar eles. Então, como que eu faço? O que eu faço agora? Eu venho aqui em fechar e carregar. Bom, eu terei duas opções, fechar e carregar, essa aqui que a gente vai utilizar agora, e o fechar e carregar para, isso aqui a gente vai trabalhar daqui a pouco. Primeiramente, o que vai fazer esse fechar e carregar? Ele vai pegar tudo isso aqui que eu organizei e vai transformar em uma tabela dinâmica. Ou seja, pegar e vai criar um relatório para a gente. Porque o que é uma tabela dinâmica? É uma forma de eu ver melhor os meus dados, para eu poder trabalhar com eles. Como a gente já viu em aulas anteriores, a tabela dinâmica tem muitas funcionalidades. Ela organiza de uma forma dinâmica, como o nome já diz. E antes disso, uma coisa que eu tinha esquecido é aqui, ó, o nome da consulta. Tinha esquecido de alterar. Ele veio com o nome da planilha que estava naquela pasta de trabalho. Então aqui a gente vai colocar venda de produtos. Certo, para a nossa consulta ficar configurada. Então a gente vem aqui fechar e carregar. Pronto, fechar e carregar. Espera um pouquinho e está aqui. Criou uma nova planilha para inserir a nossa tabela e criou uma tabela dinâmica. Isso aqui é uma tabela dinâmica normal, igual eu fui ensinar nas aulas anteriores. Algumas vezes pode vir com isso aqui errado, com o valor, o tipo de dado errado. Isso aqui você pode simplesmente alterar aqui nela mesmo. Por exemplo, formato de célula, geral não, quero número, quero moeda. Pronto. Não, selecionar de toda ela. Quero moeda. Mesma coisa aqui. Algumas vezes quando faz essa passagem ela fica assim mesmo. Em muitos casos ela fica assim. E pronto. Só que eu tô vendo aqui que tá meio estranho. Igual, essa coluna aqui eu não queria que ela tivesse vindo. Na hora que eu tava mexendo lá na minha consulta, eu não percebi isso aqui. Isso aqui tá muito estranho. Isso aqui não vai servir para mim. Então como que eu faço para alterar? Tudo aquilo que a gente fez, depois que clicou em fechar e carregar, não finalizou totalmente. Só foi uma finalização a priori. Foi só uma parte. A gente pode voltar e alterar. Porque o que é trabalhar com esse meu... Eu carreguei os dados, eu transformei e estou utilizando. Já que já foi até falado, eu posso pegar de banco de dados. Ou seja, o que é um banco de dados? É um local que recebe informações constantemente. Ou seja, toda vez que receber uma informação lá, vai atualizar aqui. Instantaneamente não, mas, por exemplo, todo dia eu vou atualizar isso aqui. Todo dia está recebendo dados, só que não é instantaneamente que vem para cá. Todo dia, por exemplo, eu posso vir aqui e clicar em atualizar. Quando eu atualizo, eu verifico aquela minha pasta de trabalho e vejo se ela alterou. Se ela se alterou, vai aparecer aqui. Esse que é o poder do Power Query. Eu não vou precisar estar fazendo todo dia uma tabela diferente. Eu simplesmente venho atualizar e os dados que foram alterados vão aparecer aqui. Então aquela nossa questão, eu quero alterar essa coluna aqui, está muito estranho. Eu dou 2 cliques ali na minha consulta, que eu estava trabalhando, pronto, está aqui de novo, eu simplesmente posso trabalhar com ela. O que a gente não gostou aquela hora? Tinha sido isso aqui. Então o que a gente pode fazer? Deixa eu ver se... dividir coluna por delimitador.
Aqui pode dar alguns problemas, porque quando você anula uma etapa anterior, ela pode dar alguns bugs, mas bora tentar arrumar. Não deu. Deixa eu ver aqui. Tipo, alterado. Colunas renomeadas. Pronto, agora deu. É porque quando você cancela uma etapa anterior, ela está desfazendo ações que você fez anterior, na frente, posteriores a ela. Ou seja, pode dar alguns bugs aqui, mas enfim, voltamos para o que a gente estava. O produto está aqui certinho, ok. E não alterou tantas coisas aqui. Então, agora eu quero dividir de uma forma melhor. Eu quero dividir só em duas colunas. Então, vem aqui, por delimitador. Aquela hora eu tinha deixado em cada ocorrente do delimitador, mas agora eu vou colocar delimitador da extremidade esquerda, ou seja, só vai ocorrer na extremidade esquerda. Ok? E pronto, criou só uma coluna, porque ele só dividiu uma vez. Nesse caso, ó, no segundo já não ocorreu, porque foi só na extrema esquerda. Então eu venho aqui, coloco especificação e aqui eu coloco produto. Pronto, agora sim está do jeito que eu quero. Então, fechar e carregar e está aqui. Arrumou novamente a nossa tabela. Então dá para ver que está bem vivo isso aqui. A gente pode constantemente ficar alterando isso aqui. Ele não é uma coisa definitiva. Eu sempre posso vir nas minhas consultas e alterar isso aqui. Só que, por exemplo, minha consultas e conexões sumiu. Essa janelinha aqui, eu fechei essa janelinha. Então bora achar ela. Opa, na verdade é aqui na aba de dados. Aqui, dados, consultas e conexões. Tá aqui. Se você fechar, simplesmente vem aqui, dá 2 cliques ou vem em editar e você vai encontrar você vai poder alterar a sua consulta. E eu só posso fazer uma consulta? Não, eu posso fazer diversas consultas. Se eu quiser eu coloco 10, 100, 1000, não importa. O Excel tem um limite, só que é um pouco difícil chegar nesse limite. E essas consultas elas vão estar aqui, você pode selecionar, alterar e passar, trazer sua tabela dinâmica para cá para você analisar seus dados, ou seja, analisar os relatórios que elas fornecem. Isso tudo que a gente fez foi o mais básico que tem do Power Query. Agora a gente vai ver a situação em que ocorre quando a gente, em vez de clicar em fechar e carregar, a gente fecha e carrega para. Isso aqui vai ser uma situação diferente e a gente vai explicar logo em seguida. A gente já viu então como que faz para fazer uma consulta simples aqui, obtendo dados de um lugar mais simples possível, que é de uma pasta de trabalho. Agora a gente vai ver como que faz para puxar de um arquivo da web, ou seja, um arquivo HTML. Deixa eu até tentar achar aqui, da web. É aqui que a gente vai fazer aqui que a gente seleciona a ferramenta para puxar um arquivo da web. E o que seria um arquivo da web? É uma página da internet. Quando tem uma página da internet criada, lá escrita em HTML, PHP, que seja, ele tem dentro dele tabelas já prontas, ou seja, quando eu puxar o arquivo, o Excel ele vai reconhecer e vai transformar para a gente. Então a gente clica aqui, espera carregar e vai pedir, o mais básico possível, vai pedir a URL. Então a gente entra aqui no nosso navegador e pesquisa alguma coisa. Eu pesquisei aqui, ó, coisa mais simples, países do mundo. E entrei aqui em lista de países por população, do Wikipedia mesmo. Tem que esperar. Pego esse URL, vou lá aqui no Excel e colo. Ok. Agora tem que esperar ele dar uma carregada, para ele carregar as pastas que tem nesse endereço e achar as planilhas que tem ali. Aguarda mais um pouco. E tá aqui, carregou pra gente. Ele carregou 3 planilhas pra gente. Então bora ver o que tem nelas. Primeiro esse documento. Bom, a gente não vê nada aqui. Lista 1, pronto, tá aqui o que a gente realmente queria, que é basicamente os dados que tinha naquela HTML. A gente pode até olhar essa table aqui, mas isso aqui não interessa pra gente. O que a gente quer mesmo, ó, é aqui, ó. Tem a posição, os países, população. Assim que eu pego os dados da internet, então eu venho transformar dados igual eu fiz para uma pasta de trabalho. Tá aqui meus dados. Já está até arrumado essa visualização pode ter até... Tá. Já está até arrumado aqui o meu cabeçalho, então nem precisa arrumar. Por exemplo, eu quero tirar isso aqui, eu quero tirar a data, quero tirar a posição. Quero só isso aqui. E pronto, posso fechar e carregar. Vai ser a mesma coisa que eu fiz para pasta de trabalho. E tá aqui, carregando. Pronto, carregou, mesma coisa de antes. Peguei uma página da web, transformei lá fiz a transformação de dados, escolhi só os países, a população e tá aqui. Criou a nossa tabela dinâmica, agora eu posso trabalhar com ela da forma que eu quiser. Agora a gente já viu
para carregar de um arquivo de uma pasta de trabalho e uma página web. São as mais simples. E agora a gente vai para o modelo de dados, ou seja, é aquela parte que eu carreguei aqui do Power Pivot. Ele é a parte mais, que eu diria, mais complexa do Power Query. E, na verdade, nem é tão complexa, ela é mais completa, ela suporta mais linhas, mais dados. O que eu achei de bibliografia diz que a gente utiliza o modelo de dados, em geral, quando as linhas que eu tenho das planilhas, as informações que eu tenho, ultrapassam 1 milhão. Aí o Power Query só isso aqui não suporta e a gente tem que usar o modelo de dados. Então, como que a gente vai usar esse modelo de dados? Primeiro, eu tenho que falar sobre o que é um arquivo CSV, certo? Eu já disse que modelo de dados é para quando eu tenho dados enormes. Eu tenho um arquivo que suporta milhares de dados. Por exemplo, o relatório de vendas de uma empresa dos 5 últimos anos. Deve ter muita linha. Então, a gente usa o modelo de dados porque, sei lá, deve ter umas 10 milhões de linhas. E, para isso, a gente utiliza o arquivo CSV. Ou seja, é o arquivo que quando eu, por exemplo, tirei o relatório lá dos 5 anos de vendas de uma empresa, eu puxo para um arquivo CSV, eu não vou puxar para um arquivo XLS, porque ele não suporta tanto igual o CSV. Um arquivo CSV ele é simplesmente informações separadas por algum delimitador, em geral por uma vírgula. Então é muito simples. Se você abrir um arquivo CSV, você vai ver, tipo, aqui está um nome, aqui está outro, e eles são só separados por vírgulas, ou seja, ele otimiza muito o espaço e suporta muita informação. Então a gente também vai ver como que a gente faz o carregamento de um dado de um arquivo CSV. Então beleza, a gente vem aqui em dados, mesma coisa de antes, obter dados do arquivo, e aqui ó, a gente já viu de pasta de trabalho, agora vai ser arquivo CSV. Ok. Eu tenho duas planilhas aqui. E nesse caso de que a gente vai trabalhar agora, a gente vai relacionar as planilhas, ou seja, eu tenho uma planilha de produto e ela tem um código do produto. O produto, eu já comentei sobre código. Ele tem o código do produto, por exemplo, 5. Quando eu for fazer uma venda de produto, eu não vou colocar o nome do produto, eu vou anexar o código do produto. Ou seja, aqui nesse modelo de dados eu vou poder relacionar essas colunas, essas planilhas. Eu vou poder pegar a minha planilha de venda de produto e puxar as informações do produto em questão utilizando apenas o seu ID. Então a gente vai ver mais para frente como fazer isso. Primeiro, vamos carregar aqui a primeira planilha, venda de produtos. Mesma coisa de antes, eu selecionei o arquivo, importei, está aqui. Só tinha uma planilha, então ele já veio direto para essa e eu vou transformar meus dados. Isso aqui é só uma ideia, tá? Não é, poderia ser enorme isso aqui, mas só para ensinar dá para ser pequenininho assim mesmo. Vamos transformar os dados. Mesma coisa que a gente já viu antes. Ó, aqui está certo. Número inteiro, ID do produto inteiro, quantidade inteiro, valor, número decimal. Perfeito. Vou colocar aqui moeda. Substituir atual, certo. Então, tá beleza. Agora fechei já tá tudo certo. Eu vou fechar e carregar. Só que é aquele negócio. Agora eu não clico mais em fechar e carregar. Agora é fechar e carregar para. Porque agora eu quero mandar para o meu modelo de dados. Então, venho fechar e carregar para. E aqui, ó, selecione o modo como deseja exibir esses dados na pasta de trabalho. Eu não quero exibir eles agora. Eu quero trabalhar com eles ainda. Eu ainda quero fazer as relações das minhas consultas. Então, eu não vou colocar como tabela. Eu vou simplesmente apenas criar uma conexão. Então, quando eu der um OK aqui, ele não vai ser carregado aqui. E, além disso, adicionar esses dados ao modelo de dados. Então, OK, espero. E tá aqui, ó, tá carregando a nossa consulta carregada. Carregou as nossas 7 linhas e não criou uma nova planilha aqui. É assim que funciona. Eu não vou jogar direto para minha planilha. Eu vou trabalhar ainda mais os dados, relacionar minhas consultas e aí eu vou criar alguma coisa. Certo, já carreguei a venda de produtos. Agora eu vou carregar o meu outro arquivo. CSV, meu arquivo de produtos, meu .csv. Beleza? Mesma coisa de antes. Eu tenho aqui meus produtos. Só tinha uma planilha, então já foi direto. Transformar os dados. Certo. Deixa eu ver se está tudo certo. Aqui para eu carregar, número inteiro, texto, número inteiro. Vou colocar aqui como moeda. Substituir atual, beleza. Tudo certo de novo, mesma coisa de antes. Eu não vou fechar e carregar para uma planilha do Excel. Eu vou fechar e carregar para criar uma conexão e mandar para o nosso modelo de dados. Pronto, mesma coisa, criar apenas uma conexão, adicionar estes dados ao modelo de dados e OK. Pronto, carregando, as nossas duas consultas estão carregadas, certo? Agora eu quero
ter algum resultado, né? Eu quero fazer alguma coisa, quero ter um relatório. Só que primeiro vou entrar nessa nossa consulta aqui para a gente ver o que a gente tem. Olha o que a gente tem aqui. Eu tenho uma venda, por exemplo. Eu fiz uma venda e tá lá o código da venda, a quantidade vendida, o valor total. Mas se eu ver aqui, ID do produto 3, o que eu vou tirar de proveitoso se eu olhar lá no relatório do cara que o produto vendido é o produto 3? O que eu vou saber disso? Eu não sei nada. E para isso que a gente pode relacionar as consultas, ou seja, a gente vai mesclar elas. E para isso a gente vem aqui nessa opção de combinar. É aqui que a gente vai fazer isso. Eu vou trazer informações do meu produto, ou seja, do meu produto 3, e colocar aqui, por exemplo, o seu nome. E isso está naquela nossa outra consulta, ou seja, a gente vai relacionar as consultas através do código que tem em cada uma delas. Esse código da venda, ou seja, o código que representa a venda dessa consulta, ele é o código da planilha, é o código dela mesmo. Esse código de uma tabela, de outra tabela que não está aqui, é uma chave estrangeira, assim que ela é chamada. Ela é utilizada para referenciar informações que estão em outra tabela, no caso. Isso aqui é usado em muitas coisas, muitas coisas de banco de dados. Então a gente vem aqui em combinar. Essa acrescentar consulta é, por exemplo, se eu tivesse... tirei as informações do mês de janeiro e tirei do mês de fevereiro. Tipo, da mesma coisa, ou seja, tem as mesmas colunas, tudo igual. Os códigos até continuam. Por exemplo, desse mês foi até o 1007, do mês que vem começa do 1008 para frente. Se eu viesse acrescentar colunas, eu poderia adicionar uma consulta, duas consultas em uma só. Mas a gente nem vai acessar essa opção. A gente vai focar aqui no mesclar consultas. Venho mesclar consultas. E está aqui. Primeiro aparece o que a gente estava atualmente, que era a nossa venda de produtos. E aqui vai aparecer quais as planilhas que eu tenho carregado. Ou seja, lista, que é dos países, se eu não me engano, o venda de produtos, que é a atual, venda de produtos, que eu nem sei o que é isso, e produto. Produto é o que eu realmente quero. Então, esse aqui que a gente usou antes. Então, eu estou nessa aqui, eu vou selecionar produto, que é o que eu quero relacionar. Para a gente pode deixar nessa externa esquerda. Tem outras funções aqui, tem outras ferramentas aqui, opções, só que a gente não vai trabalhar com ela, dá para deixar em externa esquerda. E agora a gente precisa selecionar qual que é a nossa coluna que estão relacionando elas, ou seja, aqui em venda de produtos, qual que é a coluna que eu quero relacionar com a minha planilha de produtos? ID do produto, ou seja, selecionei aqui. Aqui na minha planilha de produtos eu vou selecionar qual que é a coluna que está referente àquela chave estrangeira lá na outra planilha. ID do produto também. Aqui embaixo, se der tudo certo, ele vai aparecer que todas as linhas bateram, ou seja, todas as informações que eu tinha aqui, eu encontrei aqui na minha planilha estrangeira. Ou seja, a chave estrangeira que está aqui foi encontrada lá naquela minha outra planilha. Eu dou um OK e pronto. Carreguei as minhas informações daquela outra planilha apenas pelo ID que está aqui, apenas pela chave estrangeira. Eu clico aqui então, essa informação essa coluna é basicamente tudo que está na outra consulta, mas eu não quero tudo, e também não quero que fique desse jeito, eu quero apenas algumas coisas. Então eu clico aqui e vou selecionar o que daquela coluna que eu quero passar para cá. Bom, ID do produto eu já tenho aqui, eu não quero, primeiro eu vou desselecionar as colunas, ok. O que eu quero? Eu quero quantidade de estoque? Não. Valor unitário? Pode ser valor unitário. Ou porque aqui eu só tenho o valor total. E o nome do produto. Então dou um OK e pronto, apareceu aqui, relacionadas. O produto 3, teclado mecânico, produto 1, iPhone X e por aí vai. Todas as informações do meu produto eu trouxe relacionando essa planilha com aquela outra planilha. Desculpa. Então agora a gente vai alterar o nome dessas colunas aqui. Eu quero deixar, por exemplo, produto só. Produto. Aqui eu quero deixar o valor... valor unitário. Já está em moeda. Eu não quero mais esse ID do produto, porque quando eu for mostrar lá no relatório eu não vou querer mostrar o ID do produto, vou querer saber o nome do produto. Então posso excluir isso aqui, coloco aqui e pronto. A gente pode até ver que está batendo os valores totais com o valor unitário. E é assim que é realizada uma mesclagem de consultas, ou seja, agora eu tinha duas consultas, eu relacionei o meu produto com a minha venda de produtos. Isso aqui, em banco de dados, isso aqui é utilizado o tempo todo, porque em uma empresa, nada tá, uma coisa está separada da outra, tá tudo interligado. E é interligado utilizando esses IDs e essas chaves estrangeiras. E era basicamente isso aqui, para ajeitar os dados, para transformar eles e uni-los, era isso aqui.
E a gente sempre quer ver os dados, a gente quer ver os relatórios, que eu até comentei antes. Ou seja, eu já arrumei tudo que eu queria, já ajeitei os dados aqui, agora eu quero ver os meus dados, eu quero ver meus relatórios. Então, o que eu vou fazer aqui? Só clico em fechar e carregar, ok. Está fazendo as alterações, pronto, linhas carregadas, beleza. Agora, o que eu faço com isso aqui? Uma das formas mais práticas da gente criar alguma coisa aqui para a gente ver nossos dados, por exemplo, eu criei uma nova planilha, está selecionado aqui, eu venho em inserir, venho em tabela dinâmica, só que em vez de eu utilizar dados já, por exemplo, dados externos, vou selecionar uma tabela pronta aqui, não, eu vou usar os modelo de dados dessa pasta de trabalho, ou seja, no meu modelo de pasta dessa pasta de trabalho, eu carreguei essas minhas informações, então eu vou buscar de lá do meu modelo de dados nessa pasta de trabalho. Dou um OK e está aqui. Criei, até fechar aqui, pronto. Criei a minha lista, a minha tabela dinâmica com base naqueles dados, com o que eu fiz. Então, por exemplo, venda de produtos. Tá, por exemplo, colocar aqui, aí aqui agora eu posso fazer da forma que eu quiser. Valor total. Agora fica a critério da pessoa, mas enfim, acho que deu para entender que eu arrumei os dados, fiz tudo o que eu queria e pronto, no final das contas eu posso organizar da forma que eu quiser, eu posso tirar relatórios da forma que eu quiser. E lembrando uma coisa que eu não mostrei aqui antes, é só essa aba do Power Pivot. Caso você queira ver seu modelo de dados, é aqui que você pode acessar, nessa aba, aqui em gerenciar, e você vai ser levado para uma tela que é um pouco diferente, que é o nosso modelo de dados que a gente criou. Então, tem as nossas linhas aqui, aí tem a nossa venda de produto, que eu já até alterei aqui, já está com o meu, que lembra que antes aqui tinha o ID do produto, não o nome dele, então já está alterado. O meu produto, isso aqui é do que a gente viu antes. Então aqui está o modelo de dados, mas isso aqui nem é muito utilizado. Claro que para o nosso básico, mas tudo que isso que a gente mostrou, ele é o básico do Power Query. O Power Query tem inúmeras funcionalidades, mas eu tenho certeza que quando vocês forem procurar outras, se precisarem, no caso eu acho que vão precisar numa empresa, vai ficar mais fácil de entender com essa base que a gente deu aqui.